Tá aí no meu celular. Tá vendo? Esse aqui é o meu. Modelo cristão é o tipo de líder que se espalha em Cristo, aliás, que se espelha em Cristo, em seus ministros, procurando um padrão de conduta para exercer o ministério. É o líder que procura ganhar a confiança de seus liderandos, atendendo aos requisitos bíblicos sem desmerecer a sua responsabilidade, sabendo aproveitar a capacidade dos outros e, acima de tudo, se entrega com amor ao seu ministério. O líder cristão não segue os padrões e estilos de liderança do mundo. São humildes, mas não enfraquecidos, dependentes de Deus. Mas não sem iniciativa. Ousados, mas em moderação. Confiantes, sem perder a perspectiva de precaver de seus liderados, mas sem perder a confiança neles. Enfim, não se baseia em sua experiência de liderança, mas tem a direção de Deus. Preocupações iniciais do líder cristão. Para exercer uma boa liderança, o obreiro deve pensar em preparar o terreno para que o seu empreendimento se frutifique. Alguns conselhos são válidos nessa hora para que o líder não se envolva nos negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Não se deve atender, obviamente, que os negócios desta vida são nossas obrigações como cidadão. Então podemos aplicar esse versículo ao embaraço que certas armadilhas que nos causam. As diversas provações podem vir de 4 fontes diferentes. Identificar a origem delas e de suma importância para a resolução posterior, prevenção dos problemas são estas fontes. O próprio Deus. Como no caso de Abraão, Gênesis 21:19, a nação de Israel, Igreja, 1 Pedro 4:19 e tantos outros exemplos, o próprio Deus criou situações para que o seu servo fosse provado e a partir daí aprovado por ele. Nesse caso é que temos que fazer exercitar nossa fé e confiar em que aquele que criou tal situação tem um propósito bom para nós através da provação. O diabo. Em qualquer ocasião, o diabo vai tentar manifestar o que lhe é mais característico, o ódio contra a criação de Deus. Caso percebemos a ação maligna, devemos recorrer ao conselho de Paulo aos Efésios, revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficarmos firmes contra esse lado do diabo, sabendo, porém, que a ação do inimigo só pode chegar até onde o Senhor permite. Jó 6:12, 1:2:13. O homem. É o caso semelhante ao diabo, onde as pessoas podem manifestar o seu egoísmo, cobiça e maledicência, coisas típicas do coração humano. Mateus 15:10-20. Também nesse caso, os limites da ação do homem são determinados pelo Senhor. A carne. Existe também uma luta contra nós mesmos, ou seja, contra a natureza carnal que ainda habita em nós e milita contra o espírito regenerado que Deus nos deu. Gálatas 5:16. Neste caso, nos cabe dominar nossas paixões e submeter nossa vontade carnal ao propósito do espírito que habita em nós. Ciente dessas armadilhas que nos pode ser colocada em nosso caminho, às vezes com bons e às vezes com más propósitos, devemos de antemão pensar em certas coisas como, por exemplo, pensar antes nos problemas. Não devemos esperar em situações de perigo, tentação, falta de provisão, confusão, perseguição, traição e coisas do gênero. Para pensarmos numa solução, o correto é que meditamos constantemente como sair de uma possível situação. Salmo 119, 15, 27, 48, 78, 99, 50. 148. Se estivermos preparados com antecedência, sabemos como agir. Se formos apanhados de surpresa, podemos fraquejar. Mateus 26, 41. Planejar. Não criar situações de embaraço. Cuidado com os outros. Requisito para ser um bom líder. Requisitos bíblicos.
qualificações sociais, qualificações pessoais, hábitos dos líderes, positivo, aproveitar as oportunidades, não credenciando junto à igreja, julgamento temerário, preparar mensagem na última hora, etc. Porta-voz, autuador pelos demais, atuador por... Onde é que eu paro aqui, ó? Lá do lado esquerdo, lá. Lado esquerdo, no lado esquerdo. Aqui, né? É. Aí grava, é? Não, lá tem o quadradinho. Aqui. Lado esquerdo, Socorro. Teu, lado esquerdo, de lá. Pois é. No quadradinho. Aqui. É. Aqui grava, é? Para. E onde é que grava? Já parou. Tá gravando. Para, Socorro. Não, eu vou continuar aqui. Tem 5 minutos só. Planejar. Algumas pessoas acreditam que não devem planejar nada para o futuro, por causa de interpretações errôneas de alguns versículos, como Tiago 4, 13 e 14. Porém, o que a Bíblia condena é a presunção de contar com própria força para traçar seus caminhos, sem considerar o propósito de Deus. Ao contrário disso, o Senhor Jesus nos exorta a planejar nossos passos. Lucas 14, 28 e 32, pois assim poderemos compreender melhor a vontade de Deus, como pôr em prática essa vontade e ter fé quando as provações chegarem. Não criar situações embaraçosas. O mundo dá muitas voltas, a mentira tem pernas curtas. Jesus prometeu que, por causa do próprio bem, não deixaria as coisas encobertas, mesmo que sejamos envergonhados. Por isso, portanto, devemos evitar situações que mais tarde tenhamos vergonha de explicar, seja na vida amorosa, familiar, financeira ou social. Cuidar com os outros. Devemos procurar conhecer bem os liderando, não dar liberdade tal que mais tarde não seja possa verificar ou cobrar. Ficar de olho nas panelas, seus propósitos. Evitar que se faça injustiça entre os irmãos para que os conflitos não se multipliquem. Enfim, devemos confiar naqueles que podem nos ajudar, mas não dar oportunidade para que alguém se deixe levar pelos perigos descritos nos itens anteriores, diabo e a carne. Requisito para ser um bom líder, requisitos bíblicos. Em princípio, devemos procurar na Bíblia os requisitos básicos para se escolher um bom líder. Para isso, podemos recorrer primeiramente às chamadas epístolas pastorais, que são as que foram escritas pelo apóstolo Paulo e Timóteo, a Tito e seus colaboradores. São estes os principais. Qualificações sociais: modesto, hospitaleiro, ter bom testemunho. Qualificações morais: ser repreensivo, esposo de uma só mulher, temperante, não dado ao vinho. Qualificações pessoais: hospitaleiro, não cobiçoso, apto a ensinar, não violento, cordial, não avarento, não arrogante. Qualificações de maturidade: bom pai, marido, não pode ser novo convertido, sóbrio, apto a ensinar e exortar. Hábitos dos líderes. Entende-se por hábitos e comportamento constante dos líderes o que digam respeito ao seu envolvimento na obra. Alguns hábitos são positivos e outros são negativos, como veremos. Positivo: estudar sempre, conforme 2 Timóteo 2,15, obreiro que tem que manejar bem a palavra da verdade. O próprio Paulo, em final de carreira, solicitou a Timóteo que levasse a cabo os livros, especialmente os pergaminhos. Orar através da oração, que conhecemos a vontade de Deus, seus propósitos, as coisas que são ocultas aos olhos humanos. Atualizar: o obreiro deve estar por dentro das notícias mais importantes sobre a situação econômica e política do seu país, além de conhecer questões sobre direitos, psicologia, filosofia, sociologia, etc.
Aproveitar as oportunidades. O bom obreiro sabe tirar proveito das diversas oportunidades que aparecem. É otimista, tem visão, consegue ver a bênção onde ninguém vê mais. Sabe aproveitar o tempo e consegue produzir mais com mais esforço. Veste-se bem, ou seja, está sempre de acordo com a situação, não gasta mais do que deve, mas está sempre ajustando os ambientes, ajustado em ambiente que se encontra. Negativo, não delega poder, talvez por medo de perder a autoridade, ou por não confiar nos liderando, e talvez por não saber como fazer. Não credenciado junto à igreja, muitos obreiros procuram desenvolver seu ministério sem estar vinculado a qualquer igreja, mas isso não é certo, pois o obreiro não realiza trabalho para si, mas para os irmãos que estão sobre o pastorado da igreja. Essas práticas descaracterizam o obreiro, além de contrariar o exemplo bíblico. Julgamento temerário. Alguns líderes não sabem se colocar na pele de seus liderandos, emitem julgamento que não levam em consideração o ser humano, suas necessidades, suas fraquezas e o cuidado de Deus para com as ovelhas. Preparar uma mensagem na última hora. O obreiro tem que estar em constante sintonia com o Espírito Santo, pois aquele que tem uma mensagem e dá ao povo o fará da melhor maneira possível, respeitando as limitações do líder. Preparar as mensagens com antecedência é uma boa maneira de superar essas limitações. Os papéis de cada um dentro do grupo. A psicologia tem estudado o comportamento das pessoas quando se encontram dentro de algum grupo. Muitas descobertas têm sido feitas e que podem ajustar o líder na hora de conhecer o seu liderando. A ideia é que dentro de um grupo cada um assume um papel diferente de maneira inconsciente. Estes papéis são importantes para a dinâmica de um grupo. Sem esses papéis não há grupo. Em várias pessoas podem assumir os mesmos papéis, porém a maioria delas está presente. Alguns exemplos desses papéis são bode expiatório. Neste caso, toda a maldade do grupo fica depositada em um só indivíduo que, se tiver uma tendência prévia, servirá como um depositário, até vir a ser expulso, o que, aliás, é comum nesses casos. O grupo sairá em busca de um novo bode. Decorre daí a enorme importância de que o líder do grupo conheça e saiba manejar tais situações. Outras vezes, o grupo modela um bode expiatório sob a forma de um bobo da corte que diverte a todos e que por isso mesmo, ao contrário de uma expulsão, o grupo faz questão de conservá-lo. Porta-voz. Cabe ao portador deste papel mostrar mais manifestamente aquilo que o restante do grupo pode estar, de uma maneira oculta, pensando ou sentindo. No entanto, essa comunicação do porta-voz não é feita somente através de reclamações ou conflitos, mas através de linguagem não verbal, das dramatizações, silenciações, etc. Uma forma muito comum do porta-voz é a função do indivíduo contestador. Nesse caso, é imprescindível que o líder do grupo, da mesma forma que os pais numa família, saibam discriminar quando a contestação é sistematicamente de ordem obstrutiva ou quando ela representa, se necessária, corajosa e construtiva. Esse papel cabe geralmente ao indivíduo mais retraído do grupo. Nesse caso, esse indivíduo, antes que os demais capta os primeiros sinais da ansiedade que ainda em estado embrionário estão emergindo no grupo. Esse papel também é conhecido como caixa de ressonância, em razão de que tal indivíduo radar, por não ter condições de poder processar simbolicamente o que captou, pode vir a expressar essa ansiedade em suas próprias pessoas através de somatizações, o abandono do grupo ou de crise explosiva, etc. Instigador. Este papel é muito comum e importante no grupo, consiste na função do indivíduo em provocar uma perturbação no campo grupal, através de um jogo de intriga, por exemplo, assim sublimizando papéis
mobilizando papéis nos outros. Assim, o instigador consegue tornar realidade seus conflitos interiores, além de instigar os outros membros do grupo e pôr para fora os seus conflitos interiores. Atuador. Atuador pelos demais. É uma modalidade de papel que consiste no fato de a totalidade do grupo delegar a um determinado indivíduo a função de executar aquilo que lhe é proibido, como, por exemplo, hábitos extravagantes, conflito como líder, coordenador, etc. Em tais casos, o restante do grupo costuma emitir dupla mensagem criativa às atitudes desse membro e, ao mesmo tempo, dão um disfarçado estímulo, mostra um gozo prazeroso e uma admiração por este membro, pois, no fundo, ele faz o que os outros gostariam de estar fazendo. Sabotador, vestal, líder. Vamos ver o sabotador? Conforme este nome indica, o indivíduo que desempenha o papel de sabotador através de inúmeros recursos procura colocar empecilho para minar o êxito da tarefa grupal. Em geral, o papel é assumido pelo indivíduo que seja portador de excessiva inveja e egoísmo, geralmente gosta muito de aparecer, não aceita ser subordinado e gosta de ser exaltado. Vestal, também nos pequenos grupos, uma igreja, por exemplo, é muito comum que alguém assuma o papel de zelar pela manutenção do moral e dos bons costumes. Um exagero nesse papel constitui tão conhecida figura de patrulheiro ideológico que obstrui qualquer movimento no sentido de uma criatividade inovadora. Há um sério risco, nada incomum, de que o papel venha a ser assumido pelo próprio líder do grupo. Líder. O papel de líder surge em dois planos. É o que naturalmente foi designado ao líder obreiro. Outro é o que surge espontaneamente entre um membro do grupo. Nesse caso, a liderança adquire cores muito diferenciadas, desde os líderes construtivos, que exercem o importante papel de integradores e que ajudam na unidade do grupo, até os líderes negativos, nos quais prevalece uma excessiva necessidade de mandar e controlar o espaço. Amém. Glória a Deus.